E assumimos a vice-direção de escola. Passado uns poucos dias, meses, não chegou a meses, a Lucia aposenta. Saiu fora e aposentou-se. Saiu, eu assumi a direção da escola. E aguardamos até a próxima remoção, respondendo pela direção da escola. O Carlos Sampaio era um sonho meu, não sonhado. Entendeu? Você já imagina isso? Era um sonho que, por exemplo, assim, todo mundo tem um sonho, eu vou trabalhar lá, mas eu nunca sonhei em trabalhar aqui. Nunca sonhei. Não sei, não passou, não sei se era muita areia para o meu caminhão, não sei. Não me menosprezando, mas eu achava a escola muito linda, muito famosa, tudo. Mas também falei, não vai ser meu, né? Nunca pensei, nunca pensei. Aí quando eu vi, nossa, a hora que eu pisei aqui, falei, eu estou no Carlos Sampaio, um sonho não sonhado. Não foi um sonho, não sonhei por isso, mas eu amei. Para vir para o colégio do Estado, para a escola do Estado, tinha que fazer um vestibulinho, uma espécie de um exame de admissão, porque todo mundo queria uma vaga aqui no Estado, porque a ideia que a gente tinha é que o particular era muito mais fraco. Tentei entrar no Carlos Sampaio no ano 58 como aluno para fazer aqui, na época era chamado ginásio. Só que devido à má formação, eu estudava no sítio e fiz o 4º ano primário em Alto Alegre, viajava de ônibus e faltava muito, enfim, não tinha uma base preparada para encarar de igual para igual com o pessoal que fazia a 4ª série por aqui, né? E chegava aqui bem mais preparado que eu. Então, a pretensão de entrar aqui era mais ou menos a base de 5 ou 6 alunos ou até 10 por vaga. Porque naquele tempo, Carlos Sampaio era um dos poucos cursos de ginásio que tinha aqui em Penápolis, que era do Estado e que era gratuito. E o ensino na época era o contrário do que é hoje, né? Estudar na escola pública era status, era porque era bom, o ensino era bom, e devido à história que todo mundo sabe. Então, para entrar no Carlos Sampaio era difícil, não era fácil. Eu me lembro que deve ter sido 1955, eu fui aprovado no exame de admissão nessa escola. Naquela época, era um vestibular bem concorrido. No primeiro dia de aula, havia o famoso trote. Trote espetacularmente divertido, marcante e, enfim, tanto é que eu estou me lembrando do fato. Cortava-se o cabelo, jogava-se ovos, farinha, tinha que recitar, brincadeiras, além de serem assim bacanas, né? Ela tinha um espírito já educativo e cultural, eu entendo eu. Além de ter ótimos professores, né, o corpo docente era ótimo. E todas as pessoas que estudavam aqui, por exemplo, o filho do Dr. Ramalho, o Ravel, quando eu fiz magistério, ele fez o científico. Ele saiu daqui para o Rio de Janeiro e já entrou na faculdade. O Ninho, o Pastore, uma turma muito grande, gentil, todos saíram de Penápolis para fazer vestibular por fora e ninguém ficou de fora, todos entraram, porque eles eram capacitados, os professores eram muito bons. O ginasial tinha aqueles senhores idosos, respeitáveis. O diretor era o senhor Fausto Ribeiro de Barros, um homem de nome nacional em matéria da geografia, tudo. Enfim, todo o corpo docente era de um nível lá em cima, não era de jovem formado que ia dar aula, ia aprender a dar aula, né? Era de gente que tinha solidez do ensino. Eu era a melhor que tinha aqui, não existia outra, né? Era a melhor, mas só que deixou muito a desejar nessa parte
de transmitir para a professora que vai se formar primária, como começar, como é que vai ensinar as letras e como. Você vê que isso foi o início da decadência, né? Era professores bons, educados. Outra, no intervalo de uma classe, da mudança de professor, isso é verdade, você não via um aluno em pé na classe ou fazendo bagunça, era aquele silêncio, mas era silêncio mesmo, não é como hoje não. Isso aí devia de passar para os alunos, para eles ficarem sabendo como é que era aquela época. Então, quem entrasse para dar aula nesse instituto tinha de vir preparado, porque ele tinha de provar. Tinha de provar que era. E provaram, todos provaram. Não houve ninguém que fosse comentado, discutido, que pusesse aluno fora da sala, toda a aula, nada disso. A Escola Carlos Sampaio, por aqui passaram os melhores professores de Penápolis, passaram por aqui. Se eu começar a falar para você da dona Nésia, do senhor Jaimão, do Fez, a esposa do Fez, a dona... e etc, etc, você entende? Nesse padrão aí passaram vários professores. Foi uma escola de referência no estado, você entendeu? E, para mim, foi a escola que eu me realizei. Eu fui diretor em várias outras escolas, mas aqui eu me realizei, você entende? Realmente eu me encontrei um grupo muito bom, formamos um grupo muito bom, você entendeu? Secretaria, um grupo de trabalho, hoje é inspetor de aluno, pessoal de limpeza, tá? Era um pessoal fabuloso, os professores no começo ficavam meio assim quando ele chegou, então depois foram se integrando, você entende? Formou um grupo fabuloso que cativou a gente demais, você entende? Então, o Carlos Sampaio, para mim, significa muito. Significa uma vida. Na época que a gente trabalhou, nós tínhamos 16 salas de aulas, eu acredito que estão as 16 salas de aula aí, todas elas ocupadas, todas elas nos 3 períodos. Nós tínhamos 1.800 alunos. Era uma procura, uma coisa. O Carlos Sampaio era, como você disse, era referencial ainda naquela época. Mas o Carlos Sampaio era uma escola maravilhosa, de professores excelentes. Hoje, eu estudei aqui, eu sei da história anterior do Carlos Sampaio, porque procurei saber, já sabia naquela época, era uma escola de elite. Era uma escola estadual, sempre foi estadual, de elite. De elite. Elite no sentido educacional? Educacional. Meu pai me deu aula, que era um problema sério, ele deu aula para nós 3. Porque se eu tirasse nota alta, eles falavam que eu tinha visto a prova em casa. Se eu tirava nota baixa, mas foi tão difícil que nem a filha do professor tirou nota. Então eu ficava assim meio que em cima do muro, era bom professor, ele não fazia graça para mim não. Ele mantinha a linha dele, ele era uma pessoa assim calma, tranquila, gostava de fazer piada, meio comediante, assim, que eu acho que eu peguei um pouquinho disso dele, mas era muito sério, dava aula de ciências e foi ele quem montou o primeiro laboratório do Carlos Sampaio. Não lembro. Eu lembro, assim, que foi ele o primeiro, que ele foi juntando material, ele e o tio Jaime, e montaram o laboratório. A gente tinha aula de ciências lá. E devia ser um dos pioneiros, né, a fazer isso no estado, né? Eu me lembro quando o seu Jairo dava aula, tinha um esqueleto. Ele chamava de Gregório. E a gente, nossa, a criançada, eu ficava fissurada de ver aquilo ali. Aí o seu Jairo era uma pessoa boníssima e ele era um professor muito dado, muito alegre, ele chegava assim na gente. Ele era, nossa, ele deixou lembranças muito marcantes. Primeiro laboratório no estado, você entendeu?
É espetacular esse laboratório. Não sei se vocês conhecem lá embaixo, mas é espetacular, você entendeu? O laboratório do Carlos Sampaio. Mas, hoje, por exemplo, o número de professores que nós temos que mexe, que sabe trabalhar com o laboratório é muito pouco, muito pequeno, porque as faculdades deixaram de preparar o professor para isso. E nós temos muito poucos. Por que Anésia Vinces Ferreira? Porque eu não entendo homenagear uma pessoa morta. Então, a Anésia foi minha professora, o tempo, e eu que fiz a aposentadoria dela enquanto diretor do Adelino Peters que fui. A Anésia foi uma professora extraordinária. Ela dava aula, você também não ouvia um barulhinho, todos prestavam atenção, e ela dava aula sentada, especialmente de literatura. Quando ela dava gramática, ela ia à lousa, mas literatura sentadinha, e a classe era um silêncio total. Então, por que eu dei o nome? Eu quis que fosse Anésia, mas eu tive a participação do Conselho de Escola, eles que aprovaram também. É porque eu entendo a homenagem, né, a retribuição do que a pessoa fez enquanto ela esteja viva. Porque morto, todo mundo é insubstituível, está todo mundo lá. Então, foi por isso que eu quis. E a reforma que nós fizemos e a ampliação foi muito boa. Onde hoje a biblioteca, não sei não se é ainda lá, eram salas de aula. Nós sacrificamos, entre aspas, a sala de aula e fizemos uma ótima biblioteca. E atualizamos, inclusive. Nós tínhamos jornais, nós tínhamos revistas, tínhamos uma bibliografia vasta. Biblioteca não deixa de ser um lugar sagrado. É onde você vai se instruir, onde você vai adquirir cultura, onde você vai adquirir o saber, onde você vai pensar e refletir aquilo que você está lendo. O pensamento, a reflexão é básico no ser humano e você adquire isso através da leitura. A leitura consciente, a leitura dedicada, a leitura onde você lê e interpreta. E nós tivemos uma bibliotecária excelente, a Cole Badini, e mais auxiliar, que é a dona Ivana Nancy de Paula. Havia a sala de leitura e ela se dedicava, era uma bibliotecária extraordinária, eu nunca vi igual, nunca vi igual. E a biblioteca se existia mais em função do trabalho eficientíssimo dessa moça. E os alunos iam lá justamente para o saber, para se instruírem e aprender a refletir, a pensar e definir algumas coisas da vida. Nossa, para mim foi uma surpresa muito agradável, mas foi uma grande surpresa, que eu nunca previ isto, porque a gente havia batalhado muito pela biblioteca, o Antoninho Braga e eu. Os alunos eram convidados a ler um livro durante um mês e a biblioteca não tinha o livro. Tinha um volume para alunos da classe toda, não dava. Então a gente programou aí um festival, né, em que as meninas se apresentavam para receber votos para ser a Miss Capitu, a Miss, sabe, de todas as heroínas de romance. E deu muito resultado. Nós montamos uma biblioteca com o resultado desse trabalho. Antoninho Braga que era encarregado de ir a São Paulo, adquirir os livros, tal. Né? Então, a gente tinha feito um belo de um trabalho, muito bonito. E a gente não fazia questão, na hora do intervalo, a gente estava atendendo aluno que queria levar esse livro, que queria devolver aquele outro, estava fazendo papel de bibliotecário, né? E eu não sei, eu acho que deu muito certo aquilo, por isso que eles se lembraram de mim, né? Porque Antônio Braga já tinha morrido, né? Foi por isso. Tem professores aqui agora que foram meus alunos na biblioteca. Eu nunca chamei a atenção de aluno na biblioteca. Nunca, nunca. Eles podem falar. Se às vezes começavam a falar um pouquinho alto, eu só ficava olhando.
Eles olhavam para mim já. Eu não falava nada, eu só ficava olhando. Quando eles olhavam para mim, já encerravam. Um professor que marcou também, como eu já disse, foi o professor de educação física, porque eu gostava de educação física. Eu aprendi a jogar basquete, né? Vivi uns anos jogando basquete, ganhando dinheiro com basquete, aqui em Penápolis. O time de basquete começou numa quadra que tinha aqui no Carlos Sampaio, né? Uma quadra modesta, né? O professor Antônio de Castilho Braga que tomava conta da equipe. Mas o Laonte Rossi Vasconcelos, que era o professor de educação física, e era altamente capacitado. Depois, numa certa época, surgiu um professor de história, que veio substituir o professor Naur João Janzante, que passou para a direção. O cara veio de Bauru, chamado Luiz Antônio Hungria Sessi, extraordinário professor também, e montou uma big de uma equipe de basquete, ele que tomava conta. Então foi extraordinário também. São lembranças que eu tenho. Nós participávamos dos campeonatos dos colegiais, íamos para São Paulo, nós tínhamos aqui equipe de voleibol, de basquete, né? Depois veio o futebol de salão, né? O Laonte não gostava muito de futebol de salão, porque era mais fácil. Isso masculino e feminino. A quadra, no sábado, nossa, lotava de meninas, de rapazes, para ver nós jogarmos. Na outra semana, nós íamos para a cidade que veio aqui no sábado anterior. E assim íamos para Pirajuí, para Promissão, para Lins, para Araçatuba, para Mirandópolis, Andradina, enfim. O jovem tinha o que fazer. As aulas de educação física eram maravilhosas, tinham conteúdo. Era aquela desportiva generalizada. Eu sei que nós tínhamos uma boa equipe de basquete, de voleibol, tanto masculino como feminino. Nós viajávamos bastante. E a força dessa equipe fez com que esse professor chamado Antônio de Castilho Braga se preocupasse em melhorar a equipe, né? Depois, naquela oportunidade, o prefeito chamava-se Edson João Gereissati. Então, de uma equipe de estudantes do Grêmio Paulo Setúbal, se tornou uma equipe profissional de basquete masculino, tá? De Penápolis, e onde nós inauguramos o ginásio de esportes. Então, tinha equipe boa de tudo, meu querido, muito boa. E toda gente daqui, algumas só o basquete que tinha alguns elementos de Birigui e Araçatuba, né? E às vezes até de Lins, né? Sobre esporte eu vou te falar, aqui era bom, vinha time de fora, de outras escolas, de Braúna, Alto Alegre, e esse jogo de futebol de salão, isso eu gostava, era coisa boa aqui. Toda quinta-feira tinha uma sessão litero-musical. Claro que até o nome me vem na memória com facilidade, viu? Sessão litero-musial. O que era? Os alunos e professores iam lá apresentar no palco um determinado tema, ou então tocar um piano, ou tocar um violino, qualquer coisa, à noite. E as famílias tudo enchia aquele pavilhão ali que eu acho que não mudou nada, continua igual. Então, era feito ali, a sessão litero-musical, e era programado pelo Grêmio. Professores também participavam, também faziam apresentação. Entendeu? E tinha as preferências, palmas e tudo, só não tinha vaia. Nós tínhamos aqui, no Carlos Sampaio, sessões literomusicais, em que os professores, né, eram chamados a contribuir, mas especialmente os alunos. Havia orfeon, havia esquete, havia teatro, né? E quando o Dr. Braulio era o professor indicado para fazer a palestra,